Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 22 a 25, que nos dizem assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrando indouto ou infiel, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O tema sugerido, irmãos: sinais para os fiéis e para os infiéis. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 5, que traz por título Dons de Elocução. Aqui no capítulo 14, Paulo está se esforçando bastante para mostrar a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas estranhas, não no sentido de mostrar qual é melhor e qual é pior, qual é maior e qual é menor, mas com a visão de um evangelista, com a visão de um ganhador de almas. Paulo está buscando aqui o melhor esclarecimento do evangelho. E para isso, buscando uma mensagem mais clara, uma mensagem totalmente transparente do Evangelho, para uma melhor compreensão até daqueles menos entendidos, daqueles que nem conheciam o Senhor Jesus e nunca ouviram falar em nenhuma profecia relacionada ao Senhor Jesus. Ou seja, o Evangelho precisava ser bem fácil de se entender. Essa necessidade ainda permanece, irmãos. Só que, de novo, a preocupação aqui de Paulo não é mostrar que um dom é maior do que o outro, que um dom é superior ao outro. O que Paulo está demonstrando é que para o evangelismo, que para ganhar almas, o dom de línguas estranhas precisa ficar em segundo plano. Quando ele fala aqui de sinais, irmãos, no versículo anterior, no versículo 21, ele está citando Isaías 28, os versículos 11 e 12, quando ele diz que as línguas seriam sinais para os infiéis. E infiéis aqui ele está apontando para o povo de Israel. Lógico que o texto lá de Isaías não está falando de línguas estranhas, não está falando particularmente do dom de línguas, está falando de outros idiomas, de outros povos, que seriam usados por Deus, que seriam usados como profetas de Deus, e isso seria para a vergonha do povo de Israel, porque eles é que deveriam estar nesse trabalho. E por negarem a Cristo, por não receberem o Messias, eles agora estão fora, e os gentios, Paulo já entendia isso, Paulo já sabia bem sobre isso, os gentios estariam ocupando esse lugar que anteriormente era dos israelitas. E nós vamos ver isso muito claro logo no dia de Pentecostes. Porque aqueles 5.000 que se converteram ali na pregação de Pedro eram, em sua maioria, israelitas, judeus religiosos que estavam ali para a festa do Pentecostes. E eles afirmaram: não são todos esses indoutos? Como, pois, os ouvimos falar na língua em que somos nascidos? Ou seja, eles viram naquele dia ali já uma amostra de uma mudança na forma de Deus fazer a sua obra, que agora Deus levantaria profetas, levantaria homens e mulheres cheios do seu espírito, não mais de dentro de Israel, mas das outras nações. E esse novo povo que se levantaria, esse povo fala em diversos outros idiomas, então esse povo é quem levaria
a mensagem do Senhor, a mensagem de paz, a mensagem do Evangelho. As línguas estranhas aqui, elas fazem parte desta nova nação, deste novo povo. E de certa forma, sim, as línguas são sinais para os infiéis, para aqueles que não conhecem o nosso Deus. Ouvir línguas estranhas pela primeira vez, irmãos, causa em nós um julgamento contra as pessoas que estão falando, achando nós que essas pessoas de fato não estão bem do seu entendimento, da sua inteligência. Eu mesmo passei por isso no ato da minha conversão. Então, de fato, a língua estranha, ela causa um impacto sobre aqueles que não conhecem o Senhor nosso Deus, que ainda não sabe como que Ele opera. Causa, sim, um impacto. Mas, em contraproposta, as profecias e aí até a interpretação das línguas podem participar dessa afirmação. As profecias ocupam um lugar que é exatamente o lugar que Paulo as quer colocar, que auxilia no esclarecimento, que auxilia na divulgação do Evangelho. E ele afirma aqui que as profecias são sinais não para os infiéis, mas para os fiéis. Porque os fiéis são consolados, os fiéis são exortados, os fiéis são edificados na presença do Senhor a partir do momento que ouve as profecias de Deus acontecendo no meio do povo. Deus profetizando através de homens e mulheres no meio do seu povo. Os sinais de Deus estão aí, irmãos, no meio da igreja. Os milagres, a operação de Deus, o manifestar de Deus. Nós precisamos participar disso. Nós precisamos participar com o corpo de Cristo dessa obra incrível, dessa obra que resgata almas e que agrada ao coração do nosso Deus. Os planos de Deus, tanto para as nossas vidas, quanto para a vida de todas as outras pessoas que estão às nossas voltas, são planos de paz, são planos de amor, onde a sua graça superabunda, onde o pecado antes operou. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.